Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, amigos! Vamos então aproveitar esse momento para a gente seguir na leitura deste livro, Opinião Espírita, Psicografia de Francisco Cândido Xavier e Divaldo Vieira, sob orientação de Emmanuel e André Luiz. Seguimos para o capítulo 25. O título desse capítulo: Práticas Estranhas. E esse capítulo, então, traz como base o Livro dos Médiuns, o capítulo 31, item 21. Aí, como a gente costuma fazer, nós vamos lá, então, nesse capítulo 31. Esse capítulo fala das dissertações espíritas, é o título. E aí eu vou ler só a introdução desse capítulo, depois a gente já vai ler o item 21, tá bem? Reunimos neste capítulo alguns ditados espontâneos que completam e confirmam os princípios exarados nessa obra. Poderíamos inseri-los em muito maior número. Limitamo-nos, porém, aos que de modo mais particular dizem respeito ao porvir do Espiritismo, aos médiuns e às reuniões. Damo-nos também como instrução e como tipos de comunicações verdadeiramente sérias. E aí então o item 21. Meus amigos, quereis formar um grupo espírita e eu o aprovo, porque os espíritos não podem ver com satisfação se conservem no insulamento os médiuns. Deus não lhes outorgou para seu uso exclusivo a sublime faculdade que possuem, mas para o bem de todos. Comunicando-se com outros, terão eles mil ensejos de se esclarecerem sobre o mérito das comunicações que recebem. Ao passo que, isolados, estão muito melhor sob o domínio dos espíritos mentirosos, que encantados ficam com o não sofrerem nenhuma fiscalização. Aí está para vós, e, se o orgulho vos não subjuga, compreendê-los-ei e aproveitareis. Aqui vai agora para os outros. Estais bem certos do que deve ser uma reunião espírita? Não, porquanto no vosso zelo julgais que o que de melhor tendes a fazer é reunir o maior número possível de pessoas a fim de as convencerdes. Desenganai-vos. Quanto menos fordes, tanto mais obtereis, sobretudo pelo ascendente moral que exercerdes, é que atrairão os incrédulos muito mais do que pelos fenômenos que obtiverdes. Se só pelos fenômenos atrairdes os que vos procurarem, o farão por curiosidade. E topareis com curiosos que vos não acreditarão e rirão de vós. Se unicamente pessoas dignas de apreço se encontrarem entre vós, muitos talvez vos não acreditem, mas respeitar-vos-ão, e o respeito inspira sempre a confiança. Estais convencidos de que o Espiritismo acarretará uma reforma moral. Seja, pois, o vosso grupo o primeiro a dar exemplo das virtudes cristãs, visto que, nesta época de egoísmo, é nas sociedades espíritas que a verdadeira caridade há de encontrar refúgio. E aqui ele traz uma nota. Conhecemos um senhor que foi aceito para um emprego de confiança numa casa importante, porque era espírita sincero. Entenderam que suas crenças eram uma garantia da sua moralidade.
Tal deve ser, meus amigos, um grupo de verdadeiros espíritas. Doutra feita, dar-vos-ei novos conselhos. Então, essa é a parte, faz parte do trecho em que ele está falando com os médiuns, né? E esse trecho é assinado por Fenelon. Aí vamos voltar lá ao livro dos espíritos. Aliás, ao livro Opinião Espírita. Muitos companheiros, sob a alegação de que todas as religiões são boas e respeitáveis, julgam que as tarefas espíritas nada perdem por aceitar a enxertia de práticas estranhas à simplicidade que lhes vige na base, lisonjeando indebitamente situações e personalidades humanas, supostas capazes de beneficiar as construções doutrinárias do Espiritismo. No entanto, examinemos sem parcialidade a expressão contraditória de semelhante atitude, analisando-a na lógica da vida. Criaturas de todas as plagas do universo são filhas do Criador e chegarão um dia à perfeição integral. Mas, no passo evolutivo em que nos achamos, não nos é lícito estar com todas, conquanto respeitemos a todas, de vez que inúmeras se encontram em experiências diametralmente opostas aos objetivos que nos propomos alcançar. Não existem caminhos que não sejam viáveis a todos e podem conduzir a determinado ponto no mundo. Contudo, somente os viajores irresponsáveis escolherão percorrer atalhos perigosos e desfiladeiros obscuros, espinheiros, charcos, no dédalo de aventuras marginais ao longo da estrada justa. Indiscriminadamente, os produtos expostos num mercado são úteis, mas sob a desculpa do acatamento que se deve a todos, não nos cabe comer de tudo, sem a mínima noção de higiene e sem qualquer consideração para com a própria saúde. Águas de qualquer procedência liquidam a sede. No entanto, com a desculpa de que todas são valiosas, não é aconselhável se beba qualquer uma, sem qualquer preocupação de limpeza, a menos que a pessoa esteja nas vascas da sofreguidão, ameaçada de morte pelo deserto. Sabemos que a legislação humana, obtida à custa de sofrimentos, estabelece a segregação dos irmãos delinquentes para o trabalho reeducativo. Sustenta a polícia rodoviária para garantir a ordem da passagem correta. Mantém fiscalização adequada para o devido asseio nos recursos destinados à alimentação pública e cria agentes de filtragem para que as fontes não se façam veículos de endemias e outras calamidades que arrasariam as populações indefesas. Reflitamos nisso e compreenderemos que assegurar a simplicidade dos princípios espíritas nas casas doutrinárias para que suas atividades atinjam a meta da libertação espiritual da humanidade não é fanatismo e nem rigorismo de espécie alguma, porquanto agir de outro modo seria o mesmo que devolver um mapa luminoso ao labirinto das sombras após séculos de esforço e sacrifício para obtê-lo, como se também a pretexto de fraternidade fôssemos obrigados a desertar do lar para residir nas penitenciárias, a deixar caminho certo para seguir pelo cipoal,
alargar o prato saudável para ingerir a alimentação deteriorada e desprezar a água potável para ingerir líquidos de salubridade suspeita. Em doutrina espírita, pois, seja compreensível afirmar que é certo respeitar tudo e beneficiar sem complicar a cada um de nossos irmãos, onde quer que se encontre. Mas não podemos aceitar tudo e nem abraçar tudo a fim de podermos estar certos, né? Então, precisamos entender qual é esse caminho que nós escolhemos, e esse livro traz exatamente isso, que é a opinião espírita, para a gente entender que visão a doutrina espírita nos traz sobre a vida, sobre Deus, sobre espiritualidade, né? Qual é a proposta da doutrina espírita para que a gente faça as escolhas adequadas. Quando a gente tinha na nossa casa uma frase assim: você que vem, de onde vem, venha em paz. Então, a casa espírita é uma casa que está aberta para todos, né? Acolhe a todos, mas não está preocupada com quantidade, né? Não está preocupada em reunir as pessoas em torno de fenômenos, e sim reunir pessoas interessadas em renovação, né? Em estudo. O estudo é parte fundamental. Amai-vos e instruí-vos. E ele fala aqui que nós melhor nos instruiremos em grupo, melhor desenvolveremos a nossa mediunidade no grupo, na coletividade, né? Onde nós teremos a oportunidade de analisar aquilo que recebemos, né? Intuitivamente, através da nossa mediunidade, a coerência disso com a moralidade, o proveito dessas mensagens para a valorização da vida, né? Para o equilíbrio, para a justiça. Onde estão os nossos reais interesses, né? E então a doutrina espírita não assim nos convida à simplicidade, né? Ao equilíbrio, à reforma íntima. Então, que nós possamos seguir nessa busca, nesse entendimento, nas trocas que nos fortalecerão, né? Na busca de esclarecimentos para que a gente supere aquilo que a gente compreendeu de uma maneira distorcida, que a gente consiga aceitar as advertências também que vêm às vezes, né? Nos ajudando a eliminar um determinado cacuete, uma determinada postura. Então, nós estamos aqui e estamos para aprender uns com os outros. Que possamos aproveitar esses momentos de fraternidade, de convivência, com muita simplicidade, muito amor no coração. Um abraço a todos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site